gente vai falar um pouquinho sobre cidade digital estratégica. É um tema relativamente polêmico, sempre quando a gente vai apresentar isso fora do Brasil ou outros lugares, sempre dá uma boa discussão, né? Porque a gente não vai falar de cidade digital e a gente também não vai falar de smart cities, que normalmente as pessoas têm um bom conhecimento de, ou pelo menos entendem alguma coisa de smart cities, que não é o que a gente vai falar, ou entende de cidade digital, que também não é o que a gente vai falar. Então, já para início de conversa, a gente não vai falar de cidade digital e a gente não vai falar de smart cities. Nós vamos falar de cidade digital estratégica. São conceitos diferentes. Bom lembrar, eu sou administrador, não sou arquiteto, não sou engenheiro. Então, aqui a gente sempre vai falar sobre a ótica. Você tem que lembrar que eu sou administrador. Então, a nossa ênfase sempre vai ser a administração pública, e não a gestão urbana no sentido de urbanismo. Então, alguns conceitos da ciência da administração é diferente da arquitetura e é diferente da engenharia também. Então, a nossa conversa, eu dividi esses tópicos aqui. Então, para vocês terem uma ideia, desde o início do programa aqui, já se vão aí 15 anos, né? 15 anos de programa, nós já temos 74 defesas em cidade digital estratégica, considerando pós-doutorado, doutorado, mestrado e iniciação científica. Já são 74 histórias que estão disponíveis aí, só aqui no programa. Né? Então, já é um conceito que a gente vem trabalhando já há bastante tempo. Então, vamos fazer uma pequena introdução, né, sobre cidade digital estratégica e da onde que vem isso, essa história, cidade digital, né? Então, ao longo desses anos, a gente foi sempre pesquisando sobre cidade digital estratégica, mas não tinha esse nome. Esse nome foi assim, mais trabalhado oficialmente, internacionalmente, como Strategic Digital City, há uns 10 anos, mais ou menos. Então, vamos lá. E por que isso, né? Por que nós estudarmos e projetarmos, a gente tem experiência assim, em mais de 300 cidades brasileiras, em cento e tantas cidades americanas, no Peru, na Itália, recentemente na Índia agora, e sempre discutindo essa temática. E da onde que vem, né? Então, vem da cidade. Né? Toda cidade, ela invariavelmente, ela é digital, atualmente falando. Vamos dizer assim, quase toda cidade, porque eventualmente tem lá uma cidade, no próprio Estados Unidos, por exemplo, que não tinha nada digital do ponto de vista da cidade, do ponto de vista da gestão da cidade, mas sempre vai ter alguma coisa digital, hoje não tem. É como dizer assim, não existe nenhuma cidade sem telefone, não existe nenhuma cidade sem computador, é impossível praticamente, né? Ou então eu diria assim, que todas as cidades que eu conheço, que eu sei, são também digitais. Todas as cidades, de alguma maneira, têm estratégias. Então a gente junta essas duas coisas, a estratégia de cidades, que vem da ciência da administração, junto com a própria digital, do ponto de vista digital. Né? Então, para vocês que já estão aí no doutorado, principalmente a maioria está aqui no doutorado, já tem a noção disso que está escrito aqui, né? Existe uma série de pressões, por exemplo, tudo começa na cidade, né? A gestão pública, a urbanização, o planejamento começa na cidade. Ela é como se estivéssemos falando bottom up, de baixo para cima. Ou seja, vem da cidade, vai para o estado e vai para o federal, estadual, municipal. Então tudo começa na cidade. E no nosso país em especial, e não é só no Brasil, em vários países, a cidade é que tem menos recursos e mais pressão. Então, quando você vai mesmo usar um serviço federal, você não vai... Você nem fala, estou usando um serviço federal. Você está usando um serviço federal na cidade. E é a cidade que tem o menor orçamento de tudo. É a cidade que tem mais pressão. Né? E aí a gente tem essa ideia de que começa a estudar de uma forma mais a cidade. Então, se a cidade tem mais pressão, se a cidade tem mais requerimentos, é preciso organizar a cidade. E uma das formas de você organizar a cidade para tomar decisões é uma forma, entre aspas, digital. Tá? Então a gente está tentando dizer isso. Existe uma série de legislações, essas pressões, e aí
quem que está exercendo esta pressão e quem que está também decidindo na cidade? Não só governantes, os cidadãos. Eu sempre gosto de lembrar, né? Nós, cidadãos, né? Porque às vezes a gente se expressa, né? Eles, os outros são cidadãos e nós somos cidadãos. E aí a gente não tem também um bom preparo para essa ideia da cidadania propriamente dita, né? Então aqui, nós entendemos ao longo desses 15 anos aqui na PUC, que para você fazer gestão da cidade, você precisa de algumas coisas que são fundamentais. Dentre elas, informações e estratégias. Então, de certa forma, vocês concordam com essa ideia aqui? Ó? É necessário, então, para gerir uma cidade, informações e estratégias. É mais fácil perguntar, alguém discorda disso? Quando você pergunta para alguém que faz gestão, inclusive nós que somos cidadãos, fazemos também cogestão, é muito difícil alguém dizer isso, não precisa de informações e não precisa de estratégias. Normalmente as pessoas falam, sim, precisa de estratégia, precisa de informação. Agora, se você fizer uma outra pergunta, é um pouco indelicado. O que é informação e o que é estratégia? E aí há uma confusão generalizada. Essas duas palavras, a estratégia e a informação, ela vem de duas ciências que, de certa forma, o engenheiro e o arquiteto não estudam. Não estudam nem estratégias e nem informação na sua essência. E quando se faz um plano diretor, quando se faz um plano PPA, como não é muito estudável isso, a maioria dos gestores deixam isso a desejar. Tem um teste que eu faço normalmente quando a gente tem mais tempo, que a pessoa escreva quais são as informações que ela precisa para gerir um talão de cheques ou uma conta corrente. Se alguém quiser fazer esse teste depois. É raro acertar isso. A não ser que o indivíduo trabalhe com informação. Se ele trabalha com informação, ele faz facilmente isso. Mas não é comum. Agora, se você perguntar, é preciso ter informações para gerir uma cidade? Eu acho que é inquestionável isso. Se nós falarmos assim, é impossível uma própria pessoa gerir a própria vida, sem informações. Ora, sem informações você sequer levanta da sua carteira, da sua cadeira, sem informações. Então, as pessoas nem entendem de informação, conseguem compreender a informação, mas não conseguem projetar a informação. E assim é a mesma coisa de estratégias, né? Então, de onde que vem esses dois conceitos, né? Informação vem da ciência da informação, que não tem absolutamente nada a ver com informática. Nos países mais bem desenvolvidos, como consequência, nas cidades, existem pessoas que trabalham com informações de cidades. E tem pessoas que trabalham com informática em cidades. A informação é um tipo de profissional, é uma ciência, e a informática é um tipo de profissional e é uma outra, entre aspas, ciência. Não dá para dizer que a informática é uma ciência. Informática é sinônimo de... pode ser sinônimo de telecomunicações, de tecnologia, e o que muitos arquitetos chamam de TICs, tecnologia da informação e comunicação. Mas são coisas diferentes. É a mesma coisa que dizer que um engenheiro civil é igual a um arquiteto. É a mesma coisa. Não, são completamente diferentes, exatamente. Então, informação é completamente diferente de informática. E aí, quando você faz o planejamento de uma cidade, quando você trabalha com a cidade, é comum, então, que é necessária estratégia, que é necessária informação. Então, aí já teria para você entendendo qual é a diferença da cidade digital para a cidade digital estratégica e do Smart Cities. Smart Cities, só por agora, para você entendendo, trabalha muito com informática e não com informações. Vírgula. Todas as coisas que eu falar aqui não são generalizadas, são provocativas, porque vai depender de um conceito que você usa. Para nós, da ciência da administração, tecnologia da informação é diferente de tecnologia da informação e comunicação. Um grande número de arquitetos usa essa expressão, tecnologia da informação e comunicação, TIC. Da ciência da administração não usa isso, usa tecnologia da informação, é um conceito claro e já muito bem definido. Então, às vezes me parece que a gente generaliza alguns conceitos por desconhecimento. Por isso que eu sempre estou dizendo, você não está falando com um arquiteto, eu não entendo de arquitetura, não
entenda de urbanização. Você não está falando com um engenheiro, você está falando com um administrador. Aonde estão as minhas raízes? Em duas ciências, na administração e na informação. Então, é indiscutível, de certa forma, todo mundo entende isso. Realmente precisa, para ter mais qualidade de vida, né, na cidade, tem que ter estratégia, tem que ter informação, vírgula, dentre uma outra série de coisas. Mas essas duas coisas são fundamentais. E aí eu quero dizer assim, poucas cidades e poucas pessoas investem em estratégia e em informações. Bom, como que eu meço se a pessoa entende e conhece e lida com informação? Nesse pequeno teste, quais são as informações que você precisa para gerir uma conta corrente, que todo mundo tem? Ou um talão de cheques, ou um cartão de crédito, ou um cartão de débito. E aí, quais são as estratégias que você usa para gerir esse talão de cheques, que todo mundo tem, uma conta corrente, por força da pressão bancária, né, da vida? Então você percebe que às vezes você pode responder, mas não necessariamente você está buscando essas duas fontes na ciência da administração. E aí, senhores, nós acadêmicos, nós não temos o direito de não entender o que nós escrevemos. Você percebeu? Nós não fazemos documentos de percepção, nós fazemos documentos científicos. Nós estamos num programa de ciência. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, sem uma crítica ao jornalista, o jornalista até sem uma crítica, realmente sem uma prepotência. Ele até pode escrever algumas coisas do ponto de vista jornalístico. Pode, não deve. Mas nós, acadêmicos, sem ciência, a gente se posiciona no boteco, não aqui na academia. Então tem que tomar cuidado com isso. Ou seja, o plano diretor é um documento, o plano PPA é um outro documento, o plano de governo é outro documento. Então, para um leigo, ele pode generalizar isso. Nós não podemos. Nós somos, entre aspas, cientistas. Então, e muitas vezes as cidades, elas nem têm estratégia e não têm informações. Então, isso aqui passa a ser um grande problema. Então, a ideia é que a cidade digital estratégica venha ajudar a cidade a se gerir. Quem gere a cidade? Quem gere a cidade, gente? Aí, nós, cidadãos, no papel dos três poderes, judiciário, quais outros? Executivo e... muito bom, importante saber também, né? Então, às vezes a gente não investe nisso, né? Então, da onde que a gente buscou, dentro da ciência da administração, aonde nós vamos buscar além da ciência da administração e da ciência da informação, onde nós vamos buscar as teorias. Uma teoria que a gente usa muito em cidade digital, estratégica, é a tal da New Public Management. Que talvez nós deveríamos dizer Old Public Management, porque isso é da década de 50. Então lá na década de 50 já se fazia o que nós preconizamos hoje. Como por exemplo essas coisas aqui, o cidadão é reconhecido, o que você precisa organizar e empreender na cidade. Essas teorias vêm da New Public Management, que é uma teoria extremamente old, ou seja, vem da década de 50. Então lá na década de 50 alguém disse, né, o que tem de bom na iniciativa pública pode ir para a iniciativa privada. O que tem de bom na iniciativa privada pode ir para a iniciativa pública. Onde que está escrito isso? Na teoria chamada New Public Management. Então nós vamos beber, digamos assim, lá nesta teoria que vem lá na década de 50. E uma das coisas importantes que essa teoria já dizia lá na década de 50 é que você não deve dividir uma cidade em áreas e departamentos. Por favor, esta área, eu não me refiro à área urbana, nem rural. Eu me refiro a dividir uma cidade. No que a gente divide uma cidade segundo essa teoria? Em temáticas municipais. Aqui é importante se entender. Julgo eu importante, né? Para você gerir uma cidade, você tem que dividi-la, fatiá-la, não no aspecto, não tão somente e não só também na área do ponto de vista territorial, mas nas temáticas ou nas funções públicas. Então todas as cidades têm saúde, educação, turismo. Isso chama-se temática municipal. Por exemplo, essas aqui. Agora, isso é importante você entender. Porque
frequentemente, quem está no poder executivo divide a cidade em secretarias, departamentos, áreas, setores. E aí qual é o nosso aprendizado ao longo desses 15 anos aqui? Há um grande número de prefeituras que a gente trabalhou, um grande número de cidades que a gente trabalhou, a cidade é dividida em 3 fatias. Prefeito e seus, vice-prefeito e seus, e a oposição. Então, e não divide a cidade em temáticas municipais. Muitas cidades, por exemplo, quando vão fazer o seu planejamento, seja ele por meio do plano diretor, por meio do PPA, não lida com essas temáticas, lida com secretarias. Como as prefeituras são divididas, você tem secretarias. As secretarias numa prefeitura chama-se organograma. E o que é um organograma do ponto de vista não científico? Conjunto de caixinhas que confortam as pessoas lá. Então você tem um conjunto de caixinhas do partido e do prefeito, um conjunto de caixinhas do vice-prefeito, que frequentemente não é do mesmo partido, e às vezes é do mesmo partido, mas são caixinhas diferentes. E tem uma terceira caixinha, que é a caixinha da opção. Né? Muitas vezes, quando você faz um plano diretor, você não trabalha com uma temática chamada social, ambiental. Eu não estou generalizando que todos os planos diretores não fazem isso, mas um grande número de planos diretores só trabalha com a questão físico-territorial. E um grande número de planos diretores, um grande número de PPA, plano plurianual, não tem estratégias. Um grande número, usando o conceito de estratégias segundo a ciência da administração. Bom, isso aqui é importante entender. Então, aqui, né, sempre digo, por exemplo, ela pode ser, cada temática dessa, ela pode ser desmembrada em saúde, em assuntos. Por exemplo, a saúde, em odontologia, em fisioterapia, o turismo rural, turismo local, turismo ecológico. Então, cada uma dessas temáticas são divididas em assuntos. Isso aqui é um primeiro exercício que você fala, então, divide a cidade em temáticas. E de certa forma, é fácil de entender. Lógico, toda cidade tem, em tese, essas diferentes temáticas aqui. Mas não são secretarias, não são áreas, não são setores, não são departamentos, não são diretorias, são temáticas. Tudo bem? Calma. O que é cidade digital estratégica, então? Vamos começar pelo que não é. O que vocês entendem como cidade digital? O que é? Você já ouviu esse termo, provavelmente. O que é cidade digital? Qual o conceito de cidade digital aqui? Ou exemplo que você viu? Então, a cidade digital, ponto, frequentemente é um conjunto de tecnologias que colocam o cidadão, que incluem digitalmente um cidadão, os cidadãos. Isso é um conceito. Dentre vários conceitos, é um conceito de cidade digital. Então, se você olhar os projetos de cidades digitais no Brasil e em outros países também, é um conjunto, uma parafernália tecnológica, né, que inclui o cidadão na vida digital, por meio de telecentros, por meio de farol de saber, né, por meio de qualquer outro nome, que normalmente só troca o prefeito, muda de farol de saber para outra coisa, por meio de totem, por meio de computadores. Isso é uma cidade digital. É um dos conceitos mais utilizados. É a inclusão do cidadão nesta rede mundial chamada internet. Então você pode ter uma cidade digital na cidade inteira, ou você pode ter uma cidade digital numa determinada área física, como por exemplo nós temos aqui na cidade digital da Vila Torres. Então é sempre bom lembrar, né, que é uma coisa eletrônica, de telecomunicação, que em algum lugar tem um computador que está conectado nisso. Muitas vezes as pessoas falam, fica na nuvem, onde é que está a nuvem? A nuvem é um computador, né, para quem não é ligado a isso. Tá? Então cidade digital seria isso. Bacana. Smart Cities, o que é? Tá, Smart Cities, se a gente fosse traduzir literalmente a palavra Smart Cities, nós poderíamos ter um conceito de cidades inteligentes, né? Então, tudo bem, a gente não vai discutir aqui a questão portuguesa e nem inglês.
É a mesma coisa, tanto faz eu perguntar o que você entende, qual é o seu conceito de Smart Cities e qual é o seu conceito de cidade inteligente. Mas tem uma pergunta que é um pouco provocativa mesmo, assim, é dolorosa, né? Quão inteligente é a cidade inteligente? Ou quão smart é a cidade Smart Cities? Nós, como acadêmicos, tem algumas teorias que a gente tem que ler, tem que passar os olhos. Uma delas é a que eu vou falar agora. Tenta lembrar a última vez que você discutiu com alguém, discordou ou brigou com alguém. De ordem pessoal, pode ser daqui, pode ser 10 minutos que eu acabei de brigar com alguém, né? Mas eventualmente você vem brigando com alguém, para a gente entender isso. Por que você está, entre aspas, brigando com alguém? Esse brigar pode ser na base do insulto, verbal, por e-mail, por recursos digitais ou não. Por que você está brigando com aquela pessoa? Então existe uma teoria que chama teoria de conceitos. Quer dizer, nós acadêmicos, por isso a gente usa assim nos nossos documentos, segundo fulano, segundo Beltrano, eu estou usando a teoria de conceitos. Eu estou usando um referencial disso. Então convido-os, a hora que você se posicionar, né, se posicione com base num conceito de alguém. Porque cá para nós não adianta a gente inventar mais conceito de cidade digital e nem de smart cities, ou cidade inteligente. São conceitos que já foram inventados, vírgula, você pode ter um conceito diferente. Que é o que a gente fez. A gente não concorda com esse conceito de cidade digital, a gente não concorda com os múltiplos conceitos de Smart Cities, nós criamos um conceito. Nós criamos um conceito. Aqui na PUC, nós cunhamos um conceito chamado cidade digital estratégica. E aí então, por isso que eu disse antes, nós não trabalhamos com cidade digital, nós não pesquisamos cidade digital, não nos interessa a cidade digital. É uma outra faceta da cidade que chama cidade digital estratégica. E a gente não vai discutir plano diretor e não vai discutir plano PPA, a gente vai discutir estratégias de cidade. Então a gente só está definindo um conceito, é como se estivesse excluindo os outros. Então eu sempre gosto de provocar quando a gente tem mais tempo, que a teoria de conceitos vale a pena você ler sobre isso, e a neurolinguística. Tá? São leituras, eu estava falando de leitura de filosofia agora há pouco, assim, então ler um pouco sobre neurolinguística, ler um pouco sobre teoria de conceitos, vai te dar um conforto tremendo. Se você tiver tempo, acrescento mais uma teoria. Teoria de papéis. Porque você vai usar essas três teorias quando alguém te perguntar, você me ama? Você vai usar a teoria de papéis, a teoria de conceitos, né? E a neurolinguística. É bem provocativo isso, né? Mas dá pra gente conversar bastante sobre isso. Mas é só uma provocação para você. Então, agora eu quero dizer, então, o que é, né? Cidade digital estratégica. Mas vamos lá. Então, o que a gente pode dizer assim, ó? Cidade digital, a gente pode entender assim, ó. Cidade digital, não obstante a questão tecnológica em si, é a inclusão dos cidadãos na vida digital de uma cidade. Essencialmente é isso. Então eu conecto as coisas e incluo ele. E ele pode usar então uma série de instrumentos digitais, como o Word, Excel, Web, sites, etc. Você inclui o cidadão. Aí, esse é o conceito positivo. Né? E é bom, bacana, você incluiu o indivíduo. Isso é cidade digital, legal. O conceito triste no Brasil, para não dizer outra palavra, é que isto é sinônimo de voto. E como nós somos corruptos por essência, eu e você, não só eles, nós somos corruptos por essência, a gente usa isso como uma forma de corrupção por troca de votos. Então, é muito pequeno o conceito de cidade digital, o aspecto negativo. O aspecto positivo é interessante, porque você está colocando o cidadão, e aí? Agora, tudo bem, então eu dou um computador, eu coloco ele na internet, eu estou fazendo uma inclusão, é bom, mas isso não tem nada a ver com estratégico. Então o conceito de cidade digital, só por hoje, é isso. A gente vai aprofundar um pouco mais, vocês podem aprofundar, que é o que disse que o meu grupo de pesquisa faz isso já há muitos anos. E o Smart Cities, essencialmente, para você entender, ele vem de duas grandes raízes. Uma delas é da IBM. Sem nenhuma crítica negativista nesse sentido.
Ou seja, a IBM fazia o que antigamente? Ela fazia computadores do tipo mainframes, grandes computadores. Chegou um tempo que alguém resolveu fazer pequenos computadores e com mais capacidade de armazenamento. A IBM falou, uau, a gente vai quebrar. E quais são os nossos maiores clientes? Quais são os nossos clientes? Os mainframes, ou seja, quem comprava aquilo. Quem que era o maior cliente de mainframe no mundo? Governo. Para aplicar no governo federal, estadual, inclusive na cidade. E alguém deve dizer, então a gente pode ter um software chamado Siri. E alguém diz, sim, inclusive pode ser Smart, que é um nome comercial. Então a IBM começou a produzir Smart Cities para os seus clientes, governo, em essência. Então quando você fala internacionalmente, porque quando eu me posiciono internacionalmente, eu tenho que começar por aí. Começar a conversar sobre Smart Cities. E muitas vezes a pessoa me interrompe e fala, você está falando Smart City without IBM concept? Yeah. Porque existe um conceito da academia que é Smart Cities sem o conceito originalmente da IBM. Que ela tenta aplicar efetivamente o Smart. Então, digamos assim, só por hoje, a gente não quer fazer uma abordagem muito filosófica disso. O Smart, ele vem da IBM, mas também vem da academia, tentando colocar efetivamente o Smart, a inteligência para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, para melhorar a gestão da cidade. Então, se a gente fosse assim maldosamente dizer, né, do ponto de vista da nossa conversa, não falar mal da IBM, mas que, poxa, a IBM teve uma sacada de mercado. Legal, tudo certo, tá tudo bem. Mas existe uma outra comunidade acadêmica que estuda efetivamente a inteligência das cidades. E um dos instrumentos para fazer a inteligência da cidade chama-se software. E aí, o software é um dos subcomponentes da tecnologia da informação. Uau! Calma. Então vamos lá. Não me pergunte o que é TIC, porque a gente não trabalha com isso. Tá? Existe um conceito de TIC. Nós trabalhamos com tecnologia da informação. A tecnologia da informação, sedimentada esse conceito, é assim. É o conjunto de recursos computacionais para produzir informação. São 4 componentes. Hardware, que você pode chutar. Software, que são programas que você pode xingar. Telecomunicação, que é a comunicação entre o hardware e o software. E a gestão de dados, que é onde guarda os dados que vão virar informação, etc. Dado vira informação, informação vira conhecimento. Esse é um conceito clássico lá do passado. Hoje se usa um conceito conhecimento que está na cabeça dos cidadãos, vira informação e vai para a base de dados. Um outro momento, uma outra discussão seria Big Data. Ou é como uma empresa privada. Se você já ouviu falar de um software BI, que é o software de Business Intelligence, não tem nada de intelligent naquele software frequentemente, porque ele vem com uma base de dados. Se não tem inteligência humana que mapeia conhecimento, modela a informação e vai para a base de dados, não tem nada de inteligência ali. Da onde que vem a inteligência da cidade? Dos cidadãos. Não do software. Software é programa. Hardware é máquina. A inteligência vem do cidadão. Então, quando nós vamos lá na cidade fazer o planejamento estratégico da cidade, quando a gente vai discutir agricultura, nós pegamos a agricultura, quem tem conhecimento de agricultura é o agricultor. É ele que está com as mãos sujas aí da lavoura, que vai falar de inteligência de agricultura. Quem que fala de inteligência dentre vários, tem alguém que fala da inteligência da segurança. Quem que entende de inteligência e segurança? Também. Bandido. E às vezes um secretário, ele está secretário, mas ele não tem talvez o conhecimento efetivo daquilo. É extremamente provocativo isso, mas você percebe que vai longe. Legal. Então vamos lá. Esse é o conceito de inteligência organizacional. De inteligência não. De cidade digital estratégica.
Ó, é o conjunto de recursos da tecnologia da informação. Então, de novo, ó, tecnologia da informação, não TIC. É o conjunto de 4 coisas. Hardware, aqui ó. Aqui está dizendo, é a aplicação do hardware, do software, da telecomunicação e da gestão de dados para disponibilizar informação na cidade e serviço público na cidade. E percebe que ele está disponibilizando informação. E aí, aquilo quando você começa a ler uma coisa, né, você, daqui ó, informação, você pega essa palavra aqui, ó, informação, tem um conceito também. Informação é, segundo a ciência da informação, é, entre aspas, algo útil para tomar decisões. E quem decide na cidade? Qual é a resposta? Nós. Isso. E vamos falar cidadão. Claro que é o cidadão. É nós. Eu e você decidimos na cidade. Então, para que serve a informação? Para auxiliar as decisões. É como numa empresa. Quem toma decisão aqui? Ah, o diretor. Não, todo mundo na empresa toma decisão. Se o vendedor tomar uma decisão que não vende, ok? E aí, com base nisso, né, você também oferecer serviços públicos. Então, é um projeto que vai além da internet para o cidadão e tem como base ó, as estratégias da cidade. Daí aqui de novo, né? Nós como acadêmicos vamos fazer aqui uma flechinha. O que são estratégias, vírgula, segundo a ciência da administração? Porque às vezes a gente numa conversa eles falam, você tem estratégias para isso? Tenho. E você fala. Mas muitas vezes, né? A teoria de conceitos, a teoria de papéis e a neurolinguística, você teria que ter um conceito efetivo para se posicionar. Então, o que é estratégia? De uma forma bem simples, só por hoje. São caminhos, são meios, formas para alcançar os objetivos da cidade. Legal, entendi. Tomara que ele não me pergunte o que é objetivo. Porque se ele me perguntar o que é o objetivo, meu conceito de estratégia cai por terra. Olha que maldade é isso. Os objetivos de uma cidade são alvos qualificados e quantificados, vírgula, segundo a ciência da administração. Por exemplo, um alvo qualificado e quantificado seria, tem que ter o que, quando e quanto. Então quando você fala de cidade, saúde, o alvo é construir o que? Hospitais ou postos de saúde. Quantos? 12. Quando? Até 2032. Estratégia remete a um tempo longo, tática a um tempo médio e operacional, no sentido de planejamento operacional, um tempo curto. O plano de governo é um planejamento operacional. O PPA, segundo a ciência da administração, é um planejamento operacional. O plano diretor de uma cidade, segundo a ciência da administração, é um plano tático, mas não é estratégico. Então, de cara, você já pode levar em consideração que um planejamento estratégico supera 10 anos. Então, ó, a cidade digital, o que difere a cidade digital da cidade digital estratégica? É porque a cidade digital tem estratégia. O que são estratégias em cidades? Não necessariamente o governo. Veja, em nenhum momento eu disse que um plano diretor, que um plano de governo, que um PPA, que um governo eletrônico tem ou não tem estratégias. Frequentemente não. Mas é segundo a ciência da administração. Então por que o plano de governo não tem estratégia? Porque ele é um plano de governo para 4 anos. O PPA é para 4. O plano diretor é para 10. E você não pode pensar uma cidade só para 10 anos. Esta é a nossa provocação. Então, aqui está muito parecido com o que você está falando, mas é aqui que difere. Porque daí a gente vai ter que ir lá na raiz da ciência da administração e dizer estratégia de longo prazo. E quando você fala de uma cidade, 10 anos é muito pouco tempo. O plano de governo, que é de 4 anos, é muito pouco, pouquíssimo tempo. Então, se você for fazer uma analogia, a ciência da administração vai dizer o plano de governo, o PPA, é planejamento operacional. O plano diretor é um planejamento tático. E o planejamento estratégico da cidade, nós estamos falando de, só por hoje, muito mais do que 10 anos. 20, 30 anos.
Mas, de novo, é muito importante sempre quando a gente se posiciona, né, a gente está buscando um conceito lá, porque, de novo, nós, como cientistas aqui, a gente tem que estar ancorado em conceitos. Né? Então, esse é um conceito aí que a gente trabalha há bastante tempo. Então, vamos lá. Do ponto de vista de projetos, uma cidade digital, então vamos supor assim, ó, entendi, então eu, digamos assim, eu prefeito, eu cidade, quero fazer um projeto de cidade digital estratégica. Numa visão top-down, primeiro é o planejamento estratégico da cidade, depois é o planejamento de informações, depois de serviços, e a última coisa, tecnologia da informação. Se você está fazendo um projeto de cidade digital, ponto, você começa de baixo para cima. Você começa a planejar o hardware, o software. E quando você faz um projeto de cidade digital, você começa a planejar as cidades. As estratégias. Então, de novo, as estratégias são caminhos, meios ou formas para alcançar os objetivos da cidade. E os objetivos de uma cidade, eles são divididos em quê? Temáticas municipais que são subdivididas em assuntos. Pode falar tema também. Perfeito. E nunca em secretaria. E eu não posso fazer só uma visão físico-territorial, porque ele está abordando poucas temáticas quando eu falo só físico-territorial. Né? Não quer dizer que um plano diretor não tenha, ou tenha só questões físico-territoriais. Ele pode ter uma visão muito mais abrangente. Ele pode ter, né? Porque se a gente for olhar lá na legislação, ele contempla 10 anos, mas ele não diz não deve contemplar 20 ou 30 anos. Né? Para quem é arquiteto e lida com isso. Então, em termos de projetos, são esses. Se a gente quisesse fazer um projeto coerentemente, nós começaríamos primeiro pelas estratégias da cidade, depois pelas informações, depois pelos serviços, ou essas duas coisas juntos, mas essencialmente a última coisa é a tecnologia. É como uma empresa privada. Eu não posso encher uma empresa de computadores. É como na nossa casa, a gente compra um computador ou um telefone e subutiliza aquilo. E uma cidade também. Legal. Então, essencialmente, né, o que contempla a cidade digital estratégica? Essas 4 coisas. As estratégias de cidade, as informações, os serviços e a tecnologia da informação. Legal? Então a gente já falou um pouquinho, né, a diferença. Nós só falamos, por exemplo, de Smart City, de cidade digital, ponto. Mas ainda tem outros conceitos paralelos, como chama, por exemplo, Creative City. Creative City vem de uma discordância do Smart. Não, peraí, então essa coisa do Smart não é inteligente, nós vamos ser mais criativos, vamos criar um conceito de criatividade, de cidade criativa. E aí, quando você está falando de Smart, você está falando de inteligência. E na administração pública já se trabalha com inteligência há muito tempo. Assim, é uma loucura isso, né? Porque principalmente quando eu estou fazendo o mestrado, eu estou focando num tema. Né? Quando eu estou fazendo o doutorado, eu estou focando na originalidade daquele tema. Então, eu diria o seguinte, ó, não é uma boa você estudar isso enquanto ando, mestrando ou doutorando, mas você vai ficar louco. Deixe lá para a galera do Denis, os doutorandos, os pós-doutorandos que trabalham lá com o Denis que vão estudar isso, porque eu estou focado na minha tese, né? Tudo bem, mas é uma coisa que você tem que ter, de certa forma, você vai ser doutor em gestão urbana, você vai ser mestre em gestão urbana, então é interessante você distinguir. Cuidado para não generalizar as coisas. Então, lembra que eu comecei aqui me posicionando. Olha, eu sou administrador, estou me posicionando aqui. Eu não vou falar de plano diretor, eu não vou falar de plano plurianual nesse momento, vou falar de cidade digital estratégica, porque a gente não dá conta de tudo. Legal. Então, só para aqui, ó, quem lida mais com Creative City é como se fosse, entre aspas, né, os luteranos da religião católica, que discordaram de alguma coisa lá do catolicismo, criaram os luteranos. Aqui discordamos dos Smarts, criamos o Creative. E aí tem um pessoal que trabalha mais na questão do meio ambiente, que criou um conceito do Green, num sentido muito mais ambiental, entendeu? Então aquela inteligência ali, ela está mais voltada para o meio ambiente. Então poderia, entre aspas, de uma forma bem inicial aqui, é quem trabalha com Green City.
E agora quem tem inteligência, quem lida com inteligência na administração pública é um outro conceito completamente distinto. Então eu só tomo, assim, chamo a atenção para você não confundir os conceitos e não, principalmente não generalizar os conceitos. Aqui fala um pouquinho, depois se vocês quiserem olhar. Tá, e como é que eu resolvo isso? Como é que a gente vai para a prática disso, né? Porque, não obstante, a universidade, um dos indicadores que ela tem é de colocar o seu conhecimento na sociedade. Então, nós temos um indicador, para vocês que talvez não estejam familiarizados, nós somos regidos, nós professores, nós acadêmicos, no Brasil, por 5 macroindicadores. Né? O professor individualmente, que faz parte de um programa, ele trabalha com 5 macroindicadores. Ele tem que orientar, ensinar, pesquisar, publicar e fazer inserção social. O que é inserção social? É levar o nosso, entre aspas, arrogante conhecimento, o estado da arte do conhecimento, para aplicar lá. Esse aqui foi um primeiro modelo que a gente trabalhou, né, lá em 2010, distinguindo, então, para nós fazermos a cidade digital estratégica, nós temos planejamento estratégico do município, plano diretor, tinha esses projetos, aqui, ó. Porque, veja, a tecnologia da informação, observe aqui, né, ela não é tecnologia da informação e comunicação, não é TIC, é outro conceito TIC. Tá? Sistemas do conhecimento é um conceito diferente da informação. Ó, conhecimento é uma coisa, informação é outra, informática é outra. Essas 3 coisas aqui, ó, são completamente distintas. E as pessoas generalizam. Informação é algo útil para tomada de decisão. Convencionalmente, ela tem uma origem no dado, o dado vira informação. Modernamente, a informação vai para a base de dados. Então, a informação, entre aspas, só por hoje, é algo útil para tomada de decisões. Quem decide na cidade? Nós. Sejamos qualquer um dos poderes, os 3 poderes, ou como cidadãos. O que é conhecimento? Conhecimento, só por hoje, de uma forma reducionista, é algo tácito, que eu tenho, que você tem. Então, de novo, quem tem conhecimento da agricultura, também o agricultor. Quem tem conhecimento de segurança, também o bandido. Okay? O conhecimento é algo tácito, eu tenho conhecimento. Ao longo desses meus 54 anos biológicos, eu fui adquirindo uma série de conhecimentos. Você também. A gente precisa juntar esse conhecimento. E como é que eu junto e organizo? Sistematizando. A informação. Você tem informação sobre agricultura, você tem informação sobre saúde, sobre educação. A gente precisa organizar a informação. Sistematizar. Sistematizar é como o próprio sistema humano, o sistema rodoviário, o sistema natural da árvore. Então é sistematizar, organizar o conhecimento humano, a informação, seja ela oriunda do dado, ou seja ela fonte para o dado, né? E a tecnologia, eu já disse, né? Os 4 componentes. Tá? Então, esse aqui é o modelo que a gente vem aplicando agora. Então, se nós olharmos, ó, de cima para baixo, aqui, ó, top-down, de cima para baixo, primeiro o planejamento estratégico, por meio das temáticas, daí a informação, nós modelamos a informação para os sistemas de conhecimento, para trabalhar com pessoas, e assim a gente monta, faz um projeto desse. Depois eu vou mostrar alguns projetos que a gente vem fazendo assim. Mas é um modelo. Todos os doutorandos que trabalham comigo, todos eles trabalham com teoria de modelos. Todos os meus doutorandos. E aí, então, por exemplo, isso é um modelo. Isso é uma discussão paralela que a gente tem. Bom, uma outra quebra de paradigma também, né? Porque como nós estamos falando, então, cidade digital estratégica é um projeto. E nós, culturalmente, quando a gente compara com outros países, nós não temos a cultura de projetos. Basta perguntar para você quais são os seus projetos. Você começa a gaguejar. Né? Então, e aí a gente aprendeu a fazer isso por meio de projetos, usando essa ideia aqui, fase 0 de projetos. Então nós precisamos conhecer a cidade, entender quem, o poder executivo, judiciário, etc. Adotar um conceito do projeto. Por exemplo, diante desses conceitos de cidade digital estratégica, smart cities, green city, você vai fazer um projeto. Qual o conceito que você vai adotar? Metodologia, como vai ser feito o projeto, para que serve o projeto, né?
Quem vai fazer o projeto? Então esse tipo de projeto você tem que pôr cidadão. Né? Como que você vai envolver as pessoas na cidade? Como que você capacita? Por exemplo, quando você vai fazer um projeto de planejamento estratégico, tem várias formas de você capacitar uma cidade. Como que você vai envolver o cidadão? Ou os cidadãos? Tecnicamente falando, não dá. Você tem que envolver de uma forma mais simples. O cidadão ele vai nos dar 2 sugestões só. Problemas. E a gente pede para ele ajoelhado, para cada problema que você está dando da cidade, você tem que dar pelo menos uma sugestão. Nós vamos transformar esse problema em sugestão dele, tecnicamente falando, em objetivos, estratégias, ações. Né? Então você tem um conceito de projeto. Aí é o seguinte, eu sempre digo, para você fazer uma tese, ou uma dissertação, ou um trabalho de conclusão de curso, tudo isso é um projeto. E quando você vai fazer um projeto, é preciso fazer uma fase 0. O que é a fase 0 de um projeto? É entender o projeto. Conhecer o projeto. Quando a gente tem mais tempo para exercitar isso, a gente faz projetos, como por exemplo, projeto de férias. Isso é um projeto. Então, para você entender um pouco mais, a gente não tem essa cultura de projetos. E a gente vai fazendo as coisas do jeito que dá. Inclusive uma tese, inclusive um mestrado. Aqui então, só para fortalecer, né, os projetos. E aí eu vou mostrar alguns casos. Então, aqui esse item 6 nós falaremos um pouquinho sobre planejamento estratégico municipal, mas muito rapidamente, só para você entender a diferença, né? Ó, essas coisas são bem distintas, não é o fórum aqui discutir o planejamento estratégico, mas você entender que tem que ter estratégias para ser uma estratégia de cidade digital, né? E ó, plano PPA é uma coisa diferente de plano diretor, diferente de planejamento estratégico, diferente de plano de governo. Por favor, você tem que ter esse entendimento que pelo menos é diferente. Você não precisa saber exatamente o que é, mas não junte tudo. Plano de governo é um conjunto de intenções de um grupo político. PPA é orçamento público. Plano diretor, sem necessariamente afirmar isso, é mais físico-territorial. E o planejamento estratégico, ele envolve e não é obrigatório fazer. Não é lei. Tá? Depois a gente fala um pouquinho de cada um dos projetos, aqui, como é que é a pergunta, a tua diferença em sistemas de informação e sistemas de conhecimento. A gente fala um pouquinho aqui sobre outros tipos de projetos, enfim, eu queria conversar agora sobre algumas experiências, para a gente trocar ideia. Como é que a gente lida com isso na prática? Né? Como é que a gente dá a cara para bater nisso? A gente fica falando aqui, como é que vai lá na cidade? Né? Então eu trouxe algumas anotações aqui para lembrar de alguns projetos. Né? Bom, a título de curiosidade, a gente já tem experiências em mais, ao longo desses 15 anos aqui, a gente tem experiências em mais de 300 municípios brasileiros já. A gente já deu a cara para bater nisso. Né? Fez projeto, jogou fora projeto, fez projeto, mudaram o nome e assim vai. É um processo de aprendizado mesmo, né? Seja via PUC, seja via assessoria, seja via consultoria. Um dos projetos que a gente fez bastante tempo foi em Vinhedo, São Paulo. Um projeto que a gente fez, se dedicou aí 4, 5 anos a esse projeto. Né? Um outro projeto bem grande também, a gente dedicou um bom tempo, a PUC inclusive, se dedicou um bom tempo, foi o de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais a gente fez todos esses projetos. Vinhedo a gente fez todos esses projetos. Mas só para você ter uma ideia de Vinhedo. Né? Então aqui, como a gente fez o projeto, aqui tem toda uma metodologia de projeto, lembrando que lá na fase 0 é importante você decidir uma metodologia. Né? Então a gente decidiu, não é o foco colocar aqui. Mas para você ter uma ideia, ó, nós né, com um grupo de pessoas em torno de 1.000, aqui não aparece o número, mas foram em torno de 1.100 pessoas no projeto, nominadas, João, José, Sebastião, Denis, 1.100 pessoas. Nós dividimos a cidade em 24 temáticas. Nós fizemos listas de atividade, né, por exemplo, na saúde, você tem 7 atividades. Nós modelamos 18.000 informações. Ou seja, nós perguntamos para os cidadãos, naqueles grupos de temática. Então, entenda assim, ó, quando você está falando lá do grupo de saúde, ali tem médico, enfermeiro,
Do grupo de segurança tem dono de empresa de segurança, tem, claro, ex-bandido, né? Bandido não tem mais. Eles não estão atuando agora. Então tá tudo dentro da lei, tudo certinho, né? Então a gente modelou as informações. E também perguntava quais informações que você queria, né? Então a gente foi trabalhando com uma série de coisas aqui. E uma das coisas que foi bastante importante, né, em Vinhedo é que, dentro do aspecto da licitação, tudo dentro da lei, depois de ter feito tudo isso, a primeira licitação foi a compra de uma base de dados padrão. E todos os outros fornecedores de soluções tecnológicas tinham que ler a partir desta base. Isso deu um resultado assim, bastante positivo, né? Alguns números, se vocês tiverem alguma curiosidade de perguntar isso, né? Toda a parte de telecomunicações foi feita por fibra ótica. Foi um trabalho assim, bastante grande. Dedicamos aí uns 4, 5 anos por aí, né? Cada fornecedor de soluções de software, ele traz uma base de dados. Então, a primeira, como a gente, aí falando um pouco num linguajar mais tecnológico, né? É como se fosse uma empresa, por exemplo. Quando você compra o software de contas a pagar de um, ele tem uma base de dados. Você compra contas a receber, ele tem uma base de dados. Você compra compras, ele tem uma base de dados. Você compra folha de pagamento, tem uma base de dados. Então, as empresas têm várias bases de dados. Isso, do ponto de vista da ciência, da tecnologia da informação, não seria bem uma ciência, mas do ponto de vista da tecnologia da informação, quando você tem várias bases de dados, você pode correr o risco de, como se fosse uma empresa, os dados do cliente da empresa estão num único local. Aqui, os dados do cidadão estão num único local. Os dados da empresa estão num único local. A gente chama isso de base de dados única. Então, nascia alguém em Vinhedo, ele alimentava, direto do cartório, ele alimentava a base de dados. Quando você ia matricular a criança na escola, ele já tem a base de dados. E alguns dados não mudam, como o nome masculino, como data de nascimento, etc. Então, essas bases de dados. Então, isso é uma coisa que para a cidade é um grande ganho. Imagina um país, né, você ter uma única base de dados.